turma do 5º ano. Eu sou a tia Tanandra, professora de História. Vamos iniciar a nossa aula de um jeito diferente, claro. Eu aqui na minha casa, você aí na sua. E vamos estudar, ok? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando de novas formas de organização social, onde vamos recapitulando os conteúdos passados que dão uma continuação, ou seja, nós vamos continuar o conteúdo de uma forma mais ampla, certo? Pois muito bem. Quando nós estudamos os conteúdos do mês de fevereiro e março, falava-se especificamente dos períodos paleolítico e neolítico e a idade dos metais, com ênfase principalmente nos períodos paleolítico e neolítico. E, claro, a Revolução Agrícola, ou seja, quando foi que se deu a organização da sociedade, certo? Tudo gira em torno da Revolução Agrícola, tá bom assim? Mas falando do período paleolítico e neolítico, no período paleolítico, o homem, como está mostrando aqui, era nômade, ou seja, ele vivia se deslocando de uma região para outra em busca de alimentos. Outra, o homem caçava e pescava e coletava frutos e raízes. Claro, não menos importante, o homem começou a dominar o fogo, certo? No período neolítico, o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário, onde ele passou a o quê? Plantar e colher alimentos, certo? Para se alimentar. O homem também construiu suas casas e começou a viver em sociedades, onde surgiram as pequenas aldeias e depois pequenas cidades. Isso tudo fez com que o homem gerasse novas formas de se organizar, certo? Que é o conteúdo que nós estamos falando hoje. Novas formas de organização, certo? Nessas novas formas de organização, as aldeias, como é que eu posso dizer? Elas eram chefiadas pelos chefes das famílias, tá bom? Comandadas, melhor assim, pelos chefes das famílias. E quando havia uma grande reunião dessas aldeias, elas se transformavam em grandes tribos. E essas grandes tribos eram comandadas por um único líder político e religioso. Preste bem, único líder político e religioso. As duas coisas vão andar sempre juntas nesse período, certo? No começo da organização social. Tá bom assim? Mas como eu já havia dito antes, tudo girava em torno da agricultura, tá bom assim? A agricultura é a base de tudo. Ou seja, tudo que era produzido na agricultura, naquele tempo, tinha um objetivo específico, certo? Gerar excedentes. E o que são excedentes, tia Tanandra? Nada mais do que excesso de alimento. Ora, naquela época, a população cresceu muito, precisava-se de muito alimento. Então, o excesso de alimento, ou seja, esse excedente, ele era destinado naquela época especificamente para duas coisinhas, para o comércio e o sustento de sacerdotes e soldados. Ou seja, nessa forma de organização social, a política surgiu, organização social e política, surgiu o trabalho. E o trabalho era muito importante. Só que ele não era feito do jeito que é hoje, certo? Foi preciso o homem o quê? Aprender. Então o homem
deixou de ser de só plantar ou só caçar e pescar e, no caso, ficar, como é que eu posso falar? Colher alimentos, né? Fazer só esses tipos de profissões, como o homem também passou a, como é que eu posso dizer? A originar a partir de uma classe social que ele pertencia, a partir da classe social que o homem pertencia, ele ia ter um tipo de trabalho. Naquele tempo já existia hierarquia social, certo? Quando o homem teve noção de que a classe social definia um grupo, certo? Ou seja, se tu sabe construir, tu vai ser engenheiro, né? Fazer grandes construções. Naquela época já existiam, sim, grandes construções. Se você sabe pescar, você vai pescar, você vai ser pescador. Se você só sabe plantar e colher, vai ser isso que você vai fazer. Se você é protetor, você ia proteger a cidade, ser um soldado. Mas, claro, existiam também, e principalmente, os líderes, não é? Como já foi dito antes, os líderes políticos e religiosos, que comandavam toda essa sociedade daquela época. Não muito diferente de hoje, não é isso? Hoje nós também temos os nossos líderes, os nossos políticos. Tia Tanandra, então, quer dizer que a gente pode imaginar ou pensar que a política surgiu aí? Sim, podemos imaginar isso sim. Mas assim como muitos lugares, a organização política e social esteve ligada a fatores religiosos, certo? Em grandes sociedades antigas, como mostra no livro de vocês, tem muitas imagens antigas de cidades antigas, né? Que os poderes políticos e religiosos andavam sempre juntos. Assim como hoje. Antigamente existiam centros cerimoniais. Hoje nós temos as igrejas, os grandes templos, não é isso? Onde as pessoas rezam por um Deus, não é isso? Antigamente, as pessoas rezavam ou cultuavam vários deuses, certo? Isso se chama politeísmo, tá bom? Rezar por vários deuses, mas para quê? Qual era a importância disso? Agradecer. Agradecer uma boa caça, uma boa colheita. E então quer dizer que hoje, Tia Tanandra, nós também fazemos isso de uma certa forma sim, só que não para vários deuses, para um único Deus. A maioria das religiões hoje, pelo menos aqui na América do Sul, Brasil, a grande maioria é o quê? Católica, ou seja, evangélica e assim por diante. Nós cultuamos, oramos para um único Deus. Isso se chama monoteísmo, ok? Sim, mas como mostra aí na sua página 174 do livro Farias Brito, certo? Está mostrando a imagem, seu livro inicia com a imagem da cidade de Nippur. Nippur foi construída às margens do rio Eufrates. Como toda grande cidade, construída às margens de um rio, porque possibilitava o quê? O uso das águas do rio, seja para plantar, para pescar, certo? Então, a imagem do seu livro está mostrando, sem deixar de esquecer, Nippur, antigamente, hoje seria a região onde fica o atual Iraque, tá bom assim? Na página 176 do seu livro, mostra a imagem da cidade de Chavin de Uatã, que fica no Peru, certo? Também América do Sul. Que também era um importante centro religioso, certo? As pessoas iam lá rezar, cultuar seus deuses, né? Não só um centro religioso, mas também um centro cultural. Essas cidades, elas eram grandiosas, elas não eram
como é que eu posso dizer, as construções, haviam grandes construções, já existiam edifícios públicos, templos e praças. Ou seja, na página do seu livro, você pode, na página 174 do livro, tanto você pode ver a cidade de Nippur como de Chavin, que já existiam ruas, diques, era tudo muito bem organizado, certo? E a cidade, ela era construída em volta desses templos religiosos, porque muitas pessoas iam para lá, né? Rezar, orar, agradecer aos seus deuses, não é isso? E o comércio, casas surgiam ali. E a organização social leva em conta, como eu já havia dito antes, uma hierarquia social, certo? Onde se observa, aqui na pirâmide ao lado, você vai ver que essa hierarquia é assim. Nós temos a pirâmide, no topo da pirâmide nós temos o líder religioso e político, logo abaixo, ou seja, ele é o, né, que manda em tudo, não é isso, gente? E depois nós temos soldados ou sacerdotes, depois nós temos os comerciantes, grande parte da pequena parte da população, e por último os escravos, não é isso? Passando aí para as páginas 178 e 179, você vai respondê-la no seu caderno e você vai observar as imagens e entender como os homens pré-históricos faziam para registrar o seu cotidiano nas paredes das cavernas, com o qual você vai olhar o tipo de material com que eram feitos as tintas e com que instrumentos eles pintavam as paredes das cavernas, certo? Agora, para você entender melhor o que foi explicado aqui, você vai responder as páginas 175, 177, 178, 179 no caderno, 322, 323 e 324. Você vai se concentrar agora e até a próxima aula. Beijo!